Ainda de pé, vamos acender as luzes, vamos abrir em Eclesiastes capítulo 5, capítulo 6, melhor dizendo. Eclesiastes capítulo 6. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem um sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade, e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já lhe se deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Vamos orar, Pai. Fala conosco depois da leitura da Tua palavra. Livra-nos da distração. Livra-nos da ansiedade. Que cada pensamento esteja cativo em obediência a Cristo. E que ainda que este alimento não seja para nós hoje, mas será armazenado na nossa despensa, para o dia do amanhã, para o dia da crise, para o dia da luta e do deserto. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Você pode sentar, já está sentado? Ah, pode sentar. Já está sentado não, né? É que eu vi uma pessoa sentada, mas pode sentar. Esse texto, só enquanto eu lia, eu pensei em algo muito importante. Quer falar? Quem foi? Quer falar comigo? Está ótimo aqui. Ainda está um pouquinho abafado, mas se você puder limpar, fica à vontade, tá bom? Vamos lá. É para não estar gritando e incomodando o ouvido dos irmãos. Quando eu não me escuto aqui, incomoda aí, porque o pastor fala mais alto. Mas tá bom, aqui. Acho que melhorou agora. Vocês perceberam nesse texto do aborto? Vocês viram a palavrinha aborto aí? Sabe qual é o grande perigo do livro poético, dos livros poéticos? Guarde isso para sempre. Não estude a Bíblia com versículo isolado. Porque, sabe o que eu pensei, irmã Fátima? Quando a gente lê aqui essa frase, as pessoas que não têm base bíblica, ela diz assim, que, versículo 3, a última frase, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Ah, então a Bíblia diz que pode fazer aborto. Esse é o grande problema quando nós pegamos livros poéticos que apontam elementos subjetivos. Você precisa ter mais cuidado ainda para interpretar aquele texto. Havia músicas do Chico Buarque na década de 70, em pleno regime militar, que a sua fala na música não era para a amada, era para a pátria. Agora no exílio, diga-se de passagem, em Paris, no exílio, pensando em seu país, pensando em sua pátria, diante do regime militar na época do ocorrido. E eles traziam na música, aparentemente quem não conhecesse o contexto, ele está falando para a sua amada, mas não era. Ele estava se referindo à pátria, ao país. A mesma coisa no livro poético.
Eclesiastes é um livro que é muito suscetível ao leitor, mesmo já sendo crente, mesmo já tendo uma boa bagagem, a você pegar versículos isolados, pinçá-los fora do contexto e distorcer uma doutrina bíblica. Portanto, vamos com calma, vamos voltar para o capítulo 6, e eu traria um título para essa mensagem de manhã: As Decepções da Vida. As Decepções da Vida. Que tristeza aquele acidente trágico de São Paulo, sexta-feira, 7 horas da manhã, 7h20, daquele advogado tão novo, com piloto, aquela morte, comprou aquele jatinho, ajudou até no Rio Grande do Sul e veio a falecer. 3 filhos, a esposa. Isso me dá uma grande tristeza. Mas ele já partiu, e quantos que estão aí com tantos recursos, com tanta riqueza material, mas a Bíblia diz que não há satisfação. Eu tenho chegado a uma conclusão: se você tem muito dinheiro, é melhor você viajar na Latam. É melhor você viajar na Voia Azul. É melhor você viajar na Gol. Porque eu estou impressionado quantos pedaços de plástico, eu chamo hoje plástico, voando, porque a gente já perdeu muitas vidas, inclusive em Campinas, gente conhecida andando de helicóptero, que para mim é mais um pedaço de plástico. E eu já estou numa idade que eu tenho um medo até de turbulência. Havia uma viagem que eu fiz, a gente teve que orar muito, porque o avião fez... E aí eu orei em línguas no avião. Então, eu fico pensando, porque muitas vezes, voltando aqui ao texto, são tantas riquezas, e ele está falando isso, das decepções. E qual é a decepção? Veja o versículo 1. Há um mal que vi debaixo do sol. E o primeiro tópico é a decepção da riqueza sem satisfação. A decepção da riqueza sem satisfação. Há pessoas que são extremamente ricas. Pegue a vida, a biografia, eu não sei se já foi traduzida a biografia em português, da vida de Elon Musk. Ou alguns chamam Elon Musk. Dá uma olhada na vida dele. Que alguns já acham até que é o anticristo e ficam dizendo coisas e outras coisas. Não, mas vai olhar a vida dele. Vai ver o que ele passou na família. Vai ver o que a agenda woke norte-americana, global, fez na vida da sua filha. Vai ver com tanta riqueza o dinheiro que ele tem, que não consegue recuperar a filha. Que somente o evangelho pode entrar de um desastre total na cultura, na mente, por uma agenda com pautas contrárias à palavra. Não tem dinheiro que restaure. Só o evangelho. Há muita gente rica, meus irmãos, que enfrentam dores, câncer, enfermidades, que dinheiro, hospital nenhum é capaz de trazer o renovo e a cura. E a Bíblia diz que não é o diabo, a Bíblia diz que Deus dá a homens a riqueza. Ser rico aqui no Brasil é gente invejosa, que não quer acordar cedo, trabalhar. Nos Estados Unidos, o trabalho, não vou dizer que é um ídolo, mas o trabalho é importante para todos, porque se constrói uma nação com trabalho. Aqui as pessoas têm inveja dos ricos por causa de uma ideologia de burguesia e de proletariado. É porque só aprendeu isso na escola com um professor de história, especificamente, ou de filosofia. Quando, na verdade, burgueses são comerciantes. Burgueses têm lutas, burgueses empregam, burgueses não tiram salário da empresa para sustentar os funcionários, porque se não pagar, processo trabalhista. Mas é mais fácil dizer, ele é um rico, ele é empresário, é um burguês, mas ele tem problemas. Ele tem que contar os carneirinhos de noite para saber as contas que vai pagar, e não são boletos dos mortais que pagam boletos de 500 mil reais, de 300, de 200 reais, são boletos de milhões. E Deus diz, a palavra de Deus diz que Deus dá a riqueza, mas também não dá satisfação. Ele concede riquezas, ele concede habilidades àquela pessoa para gerar riquezas, para gerar trabalho, para gerar nos modos de produção e trazer uma dinâmica na economia, mas ele não tem satisfação. Veja comigo no versículo 2, o homem a quem Deus conferiu riquezas.
bens, honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Dá uma olhadinha na vida do Neymar. Ontem eu estava lendo num artigo, numa revista, quantas pensões, quantos valores de pensões. Não são pensões baratas, são pensões caras. Dá uma olhada. Imagina Salomão com 1000 mulheres. Quantas pensões, quantos valores. Você acha que essas pessoas vivem bem? Elas podem comer o melhor, beber o melhor vinho, estarem nos melhores restaurantes, estarem nos melhores lugares do mundo, mas o vazio existencial está presente. Às vezes nós queremos preencher com mais viagens, preencher com lugares, preencher com coisas, preencher com objetos, mas não tem satisfação. E sabe quem fez isso? O diabo? Não, Deus. Salomão está dizendo que Deus dá a riqueza, mas Salomão está dizendo que Deus não dará a satisfação. Versículo número 2 diz: tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus, marca na sua Bíblia, não lhe concede que disso coma. E o pior é que ele morre, a viúva, já está viúva mesmo, vai se casar de novo, e ele deixou todo o patrimônio para o outro que ainda virá. E não gozou. E não houve satisfação. E ainda diz no verso 2 que o estranho o come. O estranho come. E também isto é vaidade. E Salomão diz, e grave aflição. Dentro dessa decepção da riqueza sem satisfação, Salomão está afirmando, eu refleti sobre essa frase no versículo 1. Volta lá. Há um mal... Ele não ouviu, ele não leu, ele viu. Marque aí na sua Bíblia. Há um mal que vi debaixo do sol. Sabe o que é isso? Uma decepção testemunhada. Ele testemunhou. Há pessoas que nós não damos nada nela. Eu já vi um homem que foi desprezado numa loja ali na Orozimbo Maia, da Volkswagen, para comprar carro. Ele chegou com os pés cheios de barro, num Gol. E aí entrou o vendedor todo arrumado, disse assim, não vai dar nada. Aí focou um outro bem elegante, que não comprou nada de carro. E o outro foi beneficiado porque esse homem de pé todo sujo de barro, o gerente que me falou, disse que ele comprou 5 carros. À vista. À vista. E a aparência não dizia nada. Nesse sentido, às vezes, nós fazemos essas comparações de um com o outro, achando, mas Salomão também vai dizer, até porque ele teve essa vivência de experiência, de ter tantos bens, tanta riqueza que Deus deu a ele, e esse livro possivelmente é escrito ao término da sua vida. Cantares na sua fase de namoro, de noivado, Provérbios ao longo da sua vida e Eclesiastes num olhar retrospectivo, subjetivo. Eu tenho 3 livros da biografia do Abílio Diniz. Sempre o admirei, sempre o acompanhei, fundador da família do Pão de Açúcar. O último livro eu chorei quando ele foi traído dentro da sua própria família, no seu próprio grupo. E a forma como ele escreveu no livro, eu pensei, meu Deus, ele é católico. Ele pode não conhecer talvez algumas páginas da Bíblia Sagrada, como nós conhecemos, mas como esse homem está de pé diante de tudo. E o ano passado eu fiquei mais abalado quando eu vi que ele perdeu seu filho. Perdeu seu filho, acho que o ano retrasado, de forma trágica, infarto, fulminante, no banheiro. A dor. As pessoas que têm recursos, que têm bens, também enfrentam problemas. E graças a ele, que até recentemente ele faleceu, Abílio Diniz, mas quanta riqueza e quanto emprego foi gerado.
E até hoje, quando eu vou no Pão de Açúcar, nós tivemos aqui a Patrícia, que era uma das gerentes da agência do Pão de Açúcar, e eu dizia: Patrícia, eu sou da época, a gente ia no Pão de Açúcar, lá no Guarujá, ou em algum lugar, e os caixas eram treinados a perguntarem assim: faltou algum produto? Hoje em dia ninguém pergunta. E a caixa anotava. O treinamento. E o treinamento é tão grande porque na fila do Carrefour você fica um bom tempo. Mas no Pão de Açúcar o treinamento é ágil. Tem uma senhora, quando a Patrícia era gerente lá no Pão de Açúcar, lá em Barão Geraldo, eu gostava de ir lá só para olhar aquela senhora que já é aposentada. Ela tem mais ou menos 75 anos. Gente, ela é mais ágil do que eu. Ela passa o produto assim. Porque eles são contratados e treinados para ter agilidade. Mas quem trouxe essa visão? O Abílio Diniz. Com treinamento em loco. Então, às vezes nós ficamos falando mal do rico, falando mal dos empresários, mas são eles que geram as riquezas. Você ouviu um amém? Estou falando de riqueza, de riqueza, de riqueza. Eu estou falando de riqueza para abençoar o povo com trabalho. Digno. É o salário do trabalhador, diz a palavra. Digno de honra. O trabalhador, o seu salário. Mas tem alguém que precisa gerar isso. Então, outro ponto importante, dentro desse contexto da decepção da riqueza, é a decepção de ter riqueza, honra, prazer, mas não desfrutar de nada disso. Veja o verso 2, nós acabamos de ler. Deus não lhe concede que disso coma. Outro elemento também é a decepção de longevidade. Tem pessoas que vão viver uma vida longa. E as artistas aí, tem artistas famosos, 98 anos de idade, 99 anos de idade. Na minha leitura é que Deus está dando uma vida longa para ver se ela se arrepende. Oscar Niemeyer morreu com 103 anos. Ateu. Convicto. Viés ideológico, vocês já sabem. Mas ateu. Não é por isso que eu deixo de visitar. Quando eu vou a Brasília, BH e aos lugares das obras dele, eu falo para minha esposa: a gente vai visitar as obras do Niemeyer. Eu gosto daquela arquitetura. Não sou arquiteto, mas eu gosto. Porque eu gosto de ver o belo, o estético. Mas a ideologia, terrível. E eu espero que ele tenha sido salvo antes de morrer e de partir desta terra. Mas morreu. Porque todo mundo um dia vai morrer. E eu também, e você também. Entretanto, ele vai nos falar no verso 3, se alguém gerar 100 filhos, e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem. Sabe o que é isso? O que poderia ser pior do que a dor e a escuridão de uma criança que já nasce morta, por mais terrível que isso seja. Ele compara que se você tiver uma vida longa, 100 filhos, ele diz, e não se fartar, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Ou seja, era melhor não ter nascido. Às vezes eu vejo pessoas que se vangloriam, a minha família é grande. Assim, ok, todos são crentes em Jesus? Não, então é pequena. A minha família é uma bênção, ok, que maravilha, mas o dinheiro não vai comprar essa bênção da salvação para a família. Sabe de um filho que Salomão teve? Ele está falando isso aqui. E teve um filho chamado Roboão. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 11, 21. Sabe quantas mulheres teve Roboão? Ele foi bem inferior ao seu pai Salomão. Ele teve 18 mulheres e 60 concubinas. Está aí no versículo. Amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres. Olha a concorrência. Então, 17 estavam fora da régua. Mas ele amava mais a filha de Absalão. E porque ele havia tomado 18 mulheres, e quantas concubinas? 60 concubinas. E olha quantos filhos, irmãos. Neymar ainda não chegou lá. E gerou 28 filhos e 60 filhas. Faça a conta. 28 filhos e 60. 88.
Haja filhos. A Fátima está ali assustada. Mesmo assim, eu quero dizer, não foi um homem bem-sucedido. Muitos filhos, sentados à mesa. Muita fartura, muita provisão, muita longevidade. Mas a sua insensatez de Roboão provocou a divisão do reino. Quando Salomão morreu, os anciãos foram dar conselhos para Roboão e os jovens foram dar conselhos. Aí os jovens disseram, trate o povo igual certos governantes, com muito imposto, e trate com mais severidade que seu pai Salomão. Os anciãos disseram, vai com calma. Mas a Bíblia diz que ele deu ouvidos aos jovens do que aos anciãos. É muito triste, queridos. É muito importante a gente lembrar que Deus também pode nos dar longevidade. E que bom que nós temos aqui famílias grandes, de muitos filhos. Alguém ficou assustado essa semana perguntando quantos irmãos são na minha casa. Eu disse, são 5, eu sou o caçula. Nossa! Mas a minha avó teve 16 ou 18, pastora Vânia me corrija. 16. 5 morreram cedo, numa época que nem sarampo tinha vacina. Mas 11 viveram. Aí, se a minha avó teve 11, 16, meu pai teve 5. E a minha fé foi pouca, teve 1. Meu irmão teve 3, minha irmã teve 2, meu outro irmão teve 2 e meu outro irmão teve 1. Qual será a nova geração? Metade? Não existe. Nenhum. E hoje nós estamos vendo um absurdo. Ah, não quero ter filhos, não quero. Mas se todo mundo não ter filhos, quem vai pagar o nosso INSS? A nossa aposentadoria. E esse é o grande outro extremo. A minha família. E tem muita gente deixando a igreja, deixando a casa do Senhor, porque a família é seu ídolo, a família é o seu Deus. O almoço em família ao domingo é mais importante do que Deus. E a idolatria. É a longevidade. Mas olha como a minha família é abençoada. Sim, é abençoada para o terreno. Que Deus nos dê graça de termos uma linda família. Geralmente os jovens, quando são solteiros, eu quero ter logo 5. Uma vez uma irmã falou, eu quero ter quíntuplos. Eu digo, você vai ficar com esse discurso. Porque não quer pagar o preço. Então, a longevidade também pode nos dar uma decepção. E uma inúmera prole sem satisfação. E é por isso que ele traz a palavra de crise no versículo 4. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Apesar de Roboão ter tido toda essa vida longeva, e além disso, todos esses filhos, 88, 18 mulheres, ele não teve satisfação e plenitude. Mas também a decepção do trabalho sem contentamento. Veja o capítulo 6, versículo 7. Deus ama. Né? Ontem eu falava para os jovens aqui, Deus nos deu vocação. Eu fico procurando aqui em Campinas as padarias que tem pão bom. Porque tem umas padarias que não dá para comprar. Uma padaria que o irmão Romildo compra, né? Eu digo, esse pão é bom. Porque eu sou muito rigoroso em relação a pão, mas eu gosto de encontrar padeiros que nasceram, mesmo não sendo crente ainda, dizendo, eu sou padeiro. Faz com excelência. Os reformadores diziam, principalmente os ingleses puritanos que foram para a América do Norte, que a vocação é divina para todos. Vocação não é só ser pastor, ser missionário. É por isso que um dos lemas da reforma é só lhe deu glória, somente a Deus a glória, porque quer comamos, quer bebamos, e aí eu vou parafrasear, e pelo trabalho nós vamos glorificar a Deus. Estou vendo ali o irmão cabeleireiro, corta cabelo com excelência. É vocação. Ponha eu para cortar. Eu tenho agora um cachorro que é da minha filha, mas que é meu, que é nosso, que eu disse, se ela fosse pequena e nós tivéssemos ele comeria todas aquelas bonequinhas poli. Sabe aquelas poli? Que tão pequenininho, que me dá até raiva de pegar nas coisas da boneca. Só que a minha esposa tem um jeito, ela poderia ser protética. Protesista é o dentista que
trabalha com prótese. Proteta é o que faz prótese. E ela tem jeito para trabalho manual. Eu não tenho. Eu já contei meu pecado ontem. Eu fazia odontologia na Federal em Alagoas. E na disciplina anatomia dental, a gente tinha que levar barras de sabão. Aqueles tabletes, era um sabão de cor azul. Aí tínhamos que fazer o molar, o canino, o incisivo, o lateral, central, esculpir o dente. Eu não falei nada para a professora. Eu vou tirar 0, eu vou ficar em DP dessa matéria. Chamei uma amiga, Andira, digo, Andira, você vai fazer para mim. Ela é filha de um dentista, hoje ela é uma grande dentista em Alagoas. E eu falei, você que vai fazer. Você sabe que ela tirou 9,5 e eu tirei 10 nos dentes? E como eu já era crente, no dia que ela deu as notas, no final do bimestre, eu falei, doutora, eu quero dizer para a senhora, doutora Márcia Thelma, a senhora me perdoe, mas esses dentes quem fez foi a Andira. Os royalties são dela. Eu não sei fazer dente, eu vou fazer restauração, canal. Agora, esculpir, você teve essa matéria, Carla? Esculpir o dente na barra de sabão, bem lisinho. Gente, o canino ficou perfeito, com a borda gengival, as cúspides, todas as faces vestibular. Agora não vou usar os termos técnicos. Eu não sabia fazer nada disso. Mas sabe o que é isso? Deus deu o dom. Eu falei da pole porque se fosse hoje o Acha ia comer todos os pedaços da pole, aquelas coisinhas pequenininhas. Porque nem sei o que é, uma bota, um sapato. Gente, é menor do que a minha unha. Quem conhece pole? Ou eu estou falando grego? Né? Não é? Ok. Eu não tenho paciência de mexer naquela pole. Ainda existe pole? Ainda existe. E é caro, viu, gente? É pequenininha. Pequenininha, a cara está fazendo assim, eu acho que ela compra para as meninas, né, Eduardo? Então, pois é, tão pequenininha. Agora, tem gente que tem dom para mexer com coisas manuais. Eu não tenho. Eu sou um horror em pessoa. Mas o trabalho dignifica o homem. Veja o versículo 7. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, é para o seu sustento. Contudo, não se satisfaz o seu apetite. O que é que Salomão está falando aqui? Ele está falando que ricos e pobres vão trabalhar. Trabalho é muito importante. Mente vazia, oficina do diabo. Tem muita gente pensando bobagem porque está com a mente desocupada. Ocupa a mente. Lavar louça também é um trabalho. É difícil lavar louça, né? Eu gosto de lavar louça, sou péssimo em cozinha. Mas eu não gosto que me lave de qualquer jeito. É muito sabão e tem que ser uma bucha boa e trocar a cada 15 dias. Porque eu vejo as bactérias ali pela fé. A minha esposa está dizendo 7, eu sou 15 para economizar. Mas resultado, a gente tem que ter cuidado. E tem pessoas que não sabem fazer. Às vezes eu digo, não, pode deixar que eu lavo, me dê que eu lavo. Eu não gosto de panela cebada, gordurosa, não. Tem que ser bem lavada, bem limpa. Amém, queridos? Faça com o melhor. O trabalho, a comida de Jesus, João 4,34, o que é que Jesus disse? A minha comida, vamos ver 4,34, consiste em fazer a vontade do Pai que me enviou e realizar a sua obra. João 4,34. E agora ele traz no versículo 8, pois que vantagem tem o sábio, Eclesiastes 6,8, tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos. E voltando para o 7, ele traz a importância do trabalho. Vamos para o segundo ponto. O primeiro foi a decepção da riqueza sem satisfação. Segundo, a decepção do trabalho sem contentamento. É por isso que Deus pode nos dar muito trabalho, muito dinheiro pelo trabalho e não encontrarmos satisfação. O verso 7 diz que nós vamos ter um apetite insaciável. Verso 7. E contudo, leiam, nunca se satisfaz o seu apetite. Verso de número 8 vai nos dizer que a sabedoria insatisfeita. E hoje nós temos uma sociedade que se especializa em várias áreas, que se especializa em vários conhecimentos. Mas apesar de tudo isso, nós ficamos ainda insatisfeitos. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos?
Uma vez eu estava numa sala de aula, numa faculdade, há muitos anos, faculdade católica, e eram vários professores, doutores ali na sua área, e a gente foi usar os computadores. A gente trabalhava com o computador. Tudo parou. 8 horas da manhã, cadê computador? Ninguém sabia mexer em TI, em sistemas. De repente, 10 horas, todo mundo parado, chega um rapaz com calça rasgada, mascando chiclete, andando meio. Ele só fez isso. Nós olhamos, doutor, PhD em História, Filosofia, Pedagogia, Antropologia, Direito. Não sabemos nada. Um foi perguntar para ele, quanto é a hora do seu trabalho? É complicado. Às vezes, nós temos que entender que, por mais que tenhamos vários conhecimentos em várias áreas, nós não somos bons. Não somos nada bom. Nós não somos bons em tudo. Pelo contrário. Né? Deus é que nos dá a expertise, a sabedoria. Vamos ser bons, sim, em uma coisa muito específica, mas, ao mesmo tempo, eu posso fazer muitas áreas e não encontrar satisfação e plenitude. E o verso 9 vai falar algo muito ligado àquilo que o trabalho nos proporciona. O trabalho nos dá dinheiro, nos dá recurso, nos dá possibilidades, mas é por isso que depois do trabalho, Sérgio, as pessoas gostam, não é o Sérgio não, o Sérgio não faz isso não. É um tal de happy hour. Uma vez uma pessoa me chamou, vamos para o rap? Eu digo, não, é unhappy. Mas como é unhappy? Eu digo, você é casado, você tem sua esposa, volta para sua casa. Que história é essa de happy? Eu conheço irmãs que tiveram que buscar o seu marido bêbado no bar, em Barão Geraldo, para trazer para casa, porque ele não conseguia voltar, porque saiu da empresa, foi beber no barzinho, porque a cobiça e o desejo, o ócio. Os filósofos valorizavam o ócio. O ócio é aquele tempo livre que eu posso usar para leitura. Eu posso usar para treinar o meu corpo, uma academia, uma caminhada, uma musculação. Eu posso treinar para ir conversar com alguém, aconselhar, caminhar numa praia, só se for a Lagoa do Taquaral, que aqui não tem praia. Mas como é que você lida com o ócio? Por que as empresas elas têm que criar, não as empresas, os funcionários, um happy hour? Porque eu estou ali tão no automático, inserido no universo de trabalho, trabalhando, e eu quero ter isso, e eu quero ter aquilo. Entretanto, o versículo de número 9 diz assim, 6:9. É isso? Cadê o versículo? Não, 6:9 não. 6:9 e o 10. Melhor é a vista dos olhos, verso 9, do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. E muitas vezes esse andar ocioso vai canalizar, sabe aonde? Cada um de nós para algumas áreas diferentes. Comida. É um tal de Masterchef, eu quero comer aquela comida. Sim, mas aquele prato custa R$500. R$500 é o seu condomínio. Já se viu um prato por 500? Conheço uma senhora que foi minha aluna, ela tem um irmão que foi garçom em Brasília, um homem ético. Ele entendia de vinho. Ele ficava chocado de ver garrafas de vinho sendo vendidas no restaurante por R$30 mil, 50 mil. E o salário dele, R$5.600. Ele ficava mais assustado que esses vinhos eram bebidos por deputados, senadores, com os nossos impostos, num restaurante chique em Brasília. E, por favor, eu não tenho inveja e nem acho que é errado beber um vinho de R$30 mil. Porque há pessoas que ganham, construíram patrimônio, elas têm dinheiro, podem comprar, elas comprem. Elas só precisam saber se ela faz esse mesmo peso e essa mesma moeda para as coisas de Deus. Só isso. Mas ela pode comprar, ela compre. Não é da minha conta. Eu não preciso ter inveja. Tá? A gente pode comprar um suco de uva, né, aqui. Oi? Aurora.
Entretanto, nós ficamos às vezes falando, mas às vezes denota em nós a inveja. O que tem inveja? A pessoa ganha, gasta de acordo com a sua realidade. Não me interessa se ela pode dar 30 mil e ela pode ajudar tantas pessoas com os recursos dela. Vai trabalhar. Agora, eu acho desnecessário dar um preço desse numa garrafa de vinho. Aí no Pão de Açúcar tem vinho de R$40, 35. E são vinhos bons. Outra questão aqui importante, e isso diz aquele autor John McAllister, que nós somos herdeiros de todas as revoluções que o mundo já vivenciou. A Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica, a Revolução Digital, que são responsáveis por trazer para nós até hoje um legado de muita riqueza e prosperidade. E apesar de hoje termos tudo isso, nós nunca produzimos tanto como a nossa geração. Nós nunca geramos tanta riqueza como o século 21. Porém, ao mesmo tempo, nunca tivemos tão insatisfeitos como no século 21. A gente achava, quem lembra do tijolo da Motorola em 1995, quando o celular chegou? Era um tijolo. Tijolão. E nós achávamos que íamos ser felizes. E ele roubou a nossa privacidade. Não está aqui, não. Mas vamos ver que aqui é o celular. Os bancos estão aqui. O telefone fixo está aqui. Os jogos que eu jogava, Super Mario, Mario 1, Mario 2, está tudo aqui. Tudo está aqui. Ao alcance das nossas mãos. E muitas vezes esse aparelho, que tem tantas bênçãos, está roubando o nosso tempo. A nossa oração. A nossa qualidade de tempo que nós poderíamos também dar para Deus. Tem muita coisa boa, né? Então, às vezes, nós queremos, nesse ambiente de trabalho, trabalhando, né? Comprando, mas o dinheiro e o trabalho não vão nos dar essa satisfação. E é isso que Salomão está falando. E, por fim, a decepção das perguntas sem respostas. Capítulo 6, versículo 10 até o verso 12, ele vai mostrar que o homem faz perguntas. Nós queremos respostas para tudo, mas nós não temos. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome. Em outras palavras, pode não ter aquele produto que existe hoje, que não existia no século XVI, mas o homem já criou muita coisa, já deu nome a tudo isso. E sabe-se que é o homem e que não pode contender, leiam, com quem é mais forte do que ele. E há certas perguntas que nunca nós receberemos explicações. E nunca receberemos respostas. Quando morreu ali a esposa do pastor Samuel, a episcopisa Keila, muita gente falando bobagem na internet, que essa hora é hora de silêncio. É hora de reclusão. Não é hora de afirmar. Entretanto, nós queremos saber as respostas. Por quê? Porque morreu. Porque o coração parou. Mas por que Deus... Nós não temos a resposta. Vamos entender depois. Antes, a nossa ignorância, meus queridos, deve incentivar a nossa fé. Só que muitas vezes, a nossa ignorância, nós terminamos usando a nossa ignorância das coisas, dos fatos que nós não sabemos, e entramos no caminho da incredulidade e do ceticismo. Muitas vezes nós queremos explicações muito objetivas que Deus possa nos dar, e eu quero dizer nesta manhã, Deus muitas vezes não nos dá e não nos dará. É nesse livro que Salomão depois vai dizer, quem és tu, ó homem, que a Deus questiona? Veja, no versículo 7, é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade. Ele está falando do conhecimento. Das respostas que ele está falando no versículo 10. Mas ele pergunta, mas o que aproveita isto que ele mencionou no verso 10 ao homem? E o homem não pode mudar o curso da história e nem contender com Deus. É o que nós acabamos de ler. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita. Que aproveita, pergunto, isto ao homem. E por fim, o homem não tem respostas para os dilemas da vida e da morte. Veja o verso 10.
Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Quem pode declarar ao homem, leiam, o que será depois dele e debaixo do sol? Nós não temos respostas. Há pessoas aqui que ficaram viúvas, perderam filhos, perderam parentes. Quando nós perdemos uma pessoa numa idade já avançada, tudo bem. Há pessoas que perdem sua mãe. Eu perdi minha mãe com 9 anos. Meus irmãos se revoltaram. Eu lembro até hoje do velório. Eu fiquei inerte, olhando para o caixão. Mas minha irmã e meu irmão derrubaram muitos dos móveis ali do ambiente onde nós estávamos. Muitos adultos paralisam a sua vida pela perda de alguém da sua família. Muitas pessoas, eu falava com a irmã aqui na igreja, quando nós chegamos aqui para o santuário, compartilhando como muitas vezes eu já vi pessoas que perderam um filho, uma filha, na família, se revoltaram com Deus e desligaram a tomada em relação a Deus e não querem nem sequer que mencione a palavra Deus. Porque Deus é culpado por ter levado a minha filha, o meu filho. Salomão está nos falando que nós não temos as respostas para tudo. Se você quiser ler em casa, Jó, no momento que Deus começou a falar com ele, foi no capítulo 38. Deus ficou em silêncio, do capítulo 2 até o 38. E quando ele achava que Deus ia dar as respostas para tudo que ele teve de perdas e o câncer na pele, ao longo de 9 meses, possivelmente os estudiosos dizem 9 meses, Deus faz mais perguntas do que Jó perguntando por que eu tive tudo isso. Aliás, ele nem pergunta mais. Ele diz, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem fez as perguntas foi Deus. No 38, no 39, no 40 e no 41. E no 42, ele termina dizendo, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Uma das tragédias do século 21 é que a humanidade acha que a ciência vai responder a tudo. Ela não vai. Os irmãos estão acompanhando as notícias nos Estados Unidos do que tem acontecido com as indústrias farmacêuticas, de vacinas, e a imprensa dos Estados Unidos calada e a do Brasil sequer divulga com propriedade, porque muitos vão dizer, e por que vocês não falaram? Por que vocês não falaram? E em nome de ciência foi usado a irracionalidade, porque o homem acha que tem a resposta para tudo e nós não temos. Eu não sou negacionista, viu, irmãos? Eu tomei vacina, quase morri. E a médica disse, se você tomar a segunda, você vai morrer de choque anafilático. Você não pode tomar. Você tem alergia. Eu tive Covid antes. 2 dias foi resolvido. Mas quando eu tive a vacina, no outro dia, foi um horror. E hoje vivemos uma época que até fomos proibidos de falar e de questionar até na internet. Por quê? Porque o homem ainda acha que a ciência tem a resposta para tudo. Ciência trabalha com dúvida. A ciência trabalha com métodos. Tem governante que não põe o S, mas eu vou dar um S. Tem métodos. Há vários métodos. Hermenêutico, empírico, analítico. Produção de pesquisa bibliográfica. Tem vários métodos. Mas o homem acha que só tem um método, uma forma de pensar, e não é assim que a ciência trabalha. Que Deus nos ajude, no meio das crises, das decepções da vida, nós buscarmos as respostas nele, sabendo também que ele pode não nos dar a resposta.